Graças a paz, igreja, boa noite a todos. Amém? Antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, se você trouxe a sua oferta, seu dízimo, convido você nesse momento a apresentar diante do Senhor. Convido você mais uma vez, feche seus olhos, vamos estar orando, apresentando diante do Senhor. Você que nos visita pela primeira vez, não se sinta constrangido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado a Deus pelo teu amor, obrigado, Pai, pela tua presença. Tu és aquele que tem nos guardado, tem nos abençoado. Peço a Deus que o Senhor assim seja, Pai, sobre a vida de cada um que aqui está, os abençoando, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Assim eu peço também sobre a vida daqueles que têm passado por dificuldades, têm chorado, têm sofrido, Pai. Que o Senhor seja provisão sobre cada lar, sobre cada família. Desde já te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Se você trouxe oferta, você diz, fica à vontade, tá? Irmãos, hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens com o nome 5 Solas da Reforma Protestante. Nós estamos em um mês que nós comemoramos a Reforma Protestante. Então, é de extrema importância abordar tal assunto com vocês, pois os 5 solas da Reforma fazem parte da doutrina da nossa igreja. Para que não fique maçante na introdução, eu vou falar de maneira resumida a história. Então, peço a sua atenção e ao longo dessa série de mensagens, eu vou dar ênfase a fatos históricos importantes. Então, nessa introdução, peço que você se atente à história, pois essa história nós vemos o poder do Espírito Santo agindo, e a Reforma Protestante foi um marco na história que ocorreu no século XVI na Europa, onde resultou na divisão entre católicos e protestantes. Pois naquela época era apenas uma igreja, e por motivos de desvios doutrinários que a igreja estava fazendo, ou seja, se afastando das verdades bíblicas, ocasionaram nessa divisão, pois naquele tempo era apenas uma igreja. Porém, muito antes desse marco histórico, a qual muitas das vezes nós enfatizamos a vida de Martinho Lutero, o Espírito Santo estava iluminando mentes de homens como John Wycliffe e como John Hus, que lutaram contra desvios doutrinários que havia na igreja. Esses que, assim, lutavam pela verdade do Evangelho, eles foram expulsos, foram considerados hereges, foram perseguidos. Como exemplo, John Hus. Ele foi morto de uma maneira cruel. Ele foi colocado em uma fogueira, enquanto homens ali se preparavam para acender o fogo. A história nos conta que John Hus chegou até a estaca, olhando para ela sem pavor, sem medo nenhum. Ele subiu e ali havia 2 homens que rasgaram as suas roupas. E John Hus orava assim: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Naquele momento, havia várias pessoas e havia um príncipe ali chamado Ludwig, que subiu e implorou a John Hus que ele voltasse atrás, para que assim ele fosse poupado da morte, naquele momento, naquelas chamas, naquele fogo. E John Hus respondeu: hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. Naquele momento que ele declarava, aquele fogo ele foi aceso. Então as chamas o envolvia. E John Hus começou a cantar naquele momento de dor: Cristo, tu és filho de Deus vivo, tem misericórdia de mim. E aquele mesmo príncipe que estava ali falou para ele voltar atrás. Voltou cheio de pena e com muita admiração. Esse John Hus, Hus significa ganso. E isso ocorreu em 1415. Irmãos, e passados 100 anos da sua morte, quase 90% da população tcheca seguiu suas ideias, que sobreviveram, olha que interessante, sobreviveram e influenciaram diretamente a Martinho Lutero. 100 anos após a morte de John Hus, Martinho Lutero, conhecido como Cisne, começou a lecionar a Epístola de Romanos, ou seja, se cumpriu aquilo que John Hus, em meio ao fogo, dizia àqueles homens, que Deus levantaria um homem que jamais eles poderiam calar. E eu gostaria de abrir um parênteses nessa história.
E o parênteses é que o Espírito Santo, desde o início da história, nós vemos ele agindo de maneira soberana. E com isso eu quero dizer a vocês que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é aquele que está no controle da história. Nós vemos a iluminação do Espírito Santo por meio da sua palavra em diversos homens simples que se tornaram gigantes da fé na história. Esses homens foram apenas instrumentos de Deus. E com isso eu afirmo nesta noite, a Deus toda a glória, pois somente um homem com a força, tomado pelo Espírito Santo, teria capacidade de perseverar em meio a chamas e não negar a sua fé, mas ali louvar ao Senhor e declarar que Jesus é o Filho do Deus vivo. Ele suportou com perseverança uma morte cruel e não negou a sua fé. E uma das frases de Martinho Lutero, a qual nós temos a compreensão que ele compactuava desse mesmo pensamento, em que ele não fez nada, o Espírito Santo fez tudo. Ele diz assim: eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi da palavra de Deus. Não fiz nada. Você sabe o que Martinho Lutero está dizendo? A palavra fez tudo. Deus fez tudo. Martinho Lutero não atribuiu a si o início da reforma, nenhum desses grandes homens. Martinho Lutero era um homem que ele vivia em constante perturbação espiritual, vivia com o coração, irmãos, tomado pelo pavor, dominado pelo medo da ira de Deus. Mas certo dia, em meio à luz de velas, ele abriu a sua Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 17, e ele leu assim: e o justo viverá pela fé. Os seus olhos naquele momento foram abertos e algo extraordinário aconteceu em sua vida. Um homem simples, pecador, sofreu uma mudança interna, resultando em uma mudança externa. E naquele momento da leitura, ele foi despertado e iniciou uma grande reforma. Então, com isso, no dia 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, Martinho Lutero, antigo monge católico, ele publicou na porta da igreja do castelo de Wittenberg 95 teses e ali cravou, expondo os abusos e as corrupções ligados às indulgências da igreja católica. Irmãos, essas teses de Lutero, era um chamado não à divisão, mas era um chamado ao debate. Algo que era muito comum naquele contexto entre os acadêmicos medievais era debater nas universidades da época. Quando Martinho Lutero estava pregando, ele estava convocando, chamando para o confronto, chamando para o debate. E eu gostaria de dar ênfase para duas teses de Martinho Lutero. A tese 54. Ele diz assim: ofende-se a palavra de Deus quando, em um mesmo sermão, se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que a ela. Interessante que essa tese dele, trazendo para a nossa realidade, tem cultos que são 5 minutos para a palavra e 50 para a música. Tem cultos que são 1 minuto para a palavra e 2 horas de palestra emocional, motivacional, prosperidade. E a segunda tese, tese número 62, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Lutero, naquele momento, estava chamando a Igreja Católica a um retorno às Sagradas Escrituras. Lembrando aos irmãos que, quando eu falo a Igreja Católica, não me refiro à Igreja Católica Romana, mas a uma igreja que havia naquele contexto, a Igreja Medieval. Pois, entre diversas práticas da Igreja naquele contexto, naquela época, eram práticas antibíblicas, como a venda das indulgências para perdão dos pecados. Naquele tempo era assim, quem pagasse, recebia o perdão. E quando alguém pagava, eles cantavam uma música assim: na hora em que a moeda cai no cofre, uma alma sai do purgatório. Para Lutero, aquilo era uma perversão do Evangelho. Porém, a atitude de Lutero, ao cravar naquela porta daquela igreja em Wittenberg, foi vista não com bons olhos. E tão logo as suas teses caiu na mão do arcebispo que enviou a Roma, e o Papa Leão, e logo em seguida o Imperador Carlos,
Em 1521, pediram para que Lutero se retratasse rapidamente, mas Lutero se recusou e acabou sendo excomungado da igreja. Ele foi considerado culpado de heresia e identificado como um grande inimigo do império. E um dos grandes feitos de Lutero foi traduzir a Bíblia do grego para o alemão e assim tornar acessível a leitura a pessoas simples. Pois naquela época a Bíblia estava apenas na mão da liderança religiosa. Somente a liderança religiosa tinha acesso à palavra de Deus. Só que naquele contexto, irmãos, Deus havia levantado sim Martinho Lutero, mas outros reformadores durante a história surgiram, como João Calvino, como Martin Butzer, como Zwinglio, como Bullinger, homens que protestaram pelo retorno ao cristianismo bíblico puro, ou seja, a luta dos reformadores era para que a classe religiosa daquele contexto tivesse as Sagradas Escrituras como única regra de fé. E diante desse debate, diante desse contexto todo turbulento, ocorreu uma divisão entre católicos, que se tornaram católicos romanos, e os protestantes, que hoje são os evangélicos. Mas, afinal de contas, o que são os 5 solas da Reforma Protestante? Quando você entra aqui na Bíblia, você vê ali um banner. Ali está, 5 solas. Os 5 solas são afirmações teológicas que resumem os pilares da Reforma Protestante. Eles expressam em 5 frases latinas o conceito da teologia reformada em oposição à teologia católica. Os 5 solas são sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo gloria. A palavra latina significa unicamente ou somente. Então, quando eu falo assim, solas Scriptura, eu digo somente a Escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Apesar desses conceitos expressos nos 5 solas serem evidentes na teologia dos reformadores e na Reforma Protestante, tais conceitos eles foram resumidos apenas no século XX. Então eles foram de maneira sistemática, eles foram organizados. E nessa noite, o primeiro sola a ser abordado, irmão, será a sola Escritura. Ou seja, somente Exatamente, somente a palavra. Sola Escritura indica a inspiração divina da palavra do Senhor, a autoridade, a suficiência, a infabilidade, a inerrância das Escrituras. Isso significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé de uma igreja, a prática da igreja, de todo cristão. As Escrituras não dependem de testemunho de qualquer homem ou mesmo da igreja, mas unicamente do próprio Deus, o seu autor. E hoje a nossa regra de fé é somente as Escrituras. Essa é a nossa regra de fé. O tema de hoje, irmãos, é a centralidade das Escrituras. Com isso, eu peço que você abra a Bíblia comigo em Gálatas. Vamos fazer a leitura do capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Eu peço que assim que você encontrar, se coloque de pé. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. O texto diz assim: estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Mas, irmãos, quero que saibas que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens.
porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Amém? Pode se sentar. Irmãos, o que acabamos de ler é a carta do apóstolo Paulo enviado às igrejas em Galácia. As igrejas em Galácia, elas estavam sendo seduzidas por falsos mestres e o evangelho estava sendo diluído naquele contexto. Os falsos mestres estavam pervertendo o evangelho. Eles estavam ensinando que a fé em Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. Eles tornaram a obra de Jesus Cristo na cruz insuficiente. E assim, o que eles faziam? Eles acrescentavam as obras da lei para a salvação. Como podemos observar nesta passagem que nós acabamos de ler, nós vemos que Paulo ele usa um tom bem diferente de outras cartas. Quando nós comparamos o escrito do apóstolo Paulo em outras cartas, como Efésios, como Colossenses, nós vemos que Paulo ele usa um outro tom. Aqui em Gálatas, nós vemos que Paulo ele usa um tom que ele está bravo, ele está furioso. Nesta carta, ele não agradece a Deus pela vida das igrejas. Vemos aqui Paulo com um tom de alguém que está bravo, pois Paulo está perplexo com a atitude daqueles irmãos e irmãs da igreja em Galácia. Esses irmãos estavam dando as costas para Deus e abraçando outro evangelho. Ou seja, outro evangelho, um falso evangelho. Nesse contexto enfrentado pelo apóstolo Paulo, nós conseguimos extrair grandes ensinamentos que nós vamos tratar nessa noite, de sola escritura, ou seja, somente a palavra. E acompanhem comigo, continue com a Bíblia aberta, versículo 6, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz. Estou admirado de que estejas vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Só um minutinho, desliga, que está esquentando. Para que não... Vamos de novo. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 7, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Irmãos, perverter as Sagradas Escrituras, ou seja, a palavra de Deus é algo que acontece desde o início. Quando nós observamos a palavra de Deus lá em Gênesis, nós vemos que no jardim do Éden, nós vemos a serpente, a personificação de Satanás, ele deturpando a ordem de Deus, dizendo a Eva que não foi bem isso que Deus havia falado. Então não é algo novo essa deturpação, essa distorção. Vemos também quando Jesus está ali sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ele está jejuando, orando, quando de repente aparece Satanás e o tenta. E olha que interessante, naquele momento da tentação, Satanás ele usa o Salmo 91 para tentar a Jesus Cristo. E o que Satanás faz? Ele cita uma passagem bíblica, mas ele não completa. Ele apenas usa um trecho da palavra, ou seja, aquilo que convém, para distorcer, para tentar. Olha que Lucas, capítulo 4, do versículo 9 ao 11 fala. Acompanhe comigo. Diz assim, levou também a Jerusalém e pôs sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Satanás dizendo a Jesus, olha que Satanás fala para Jesus, porque está escrito, mandará aos teus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Irmãos, nesse momento Jesus está sendo tentado. Satanás, ele tentou a Jesus usando da palavra. A estratégia de Satanás, ela continua a mesma. E qual é a estratégia? Distorcer a palavra de Deus, distorcer a verdadeira definição, significado da palavra de Deus. E não é diferente dos dias do apóstolo Paulo. Falsos mestres estavam distorcendo o verdadeiro evangelho que Paulo havia ensinado, pregado para aqueles irmãos em Galácia. Então, o que acontece? Com esse ensinamento falso, através desses falsos profetas, estava disseminando heresias naquele contexto, nas igrejas ali em Galácia. E não é diferente dos nossos dias também. Falsos pastores usam do texto bíblico apenas versículos fora do contexto. E assim espalham heresias. Eles são como Satanás no deserto. Pervertem o verdadeiro evangelho, buscando benefícios próprios. Naquele momento em que Jesus está sendo tentado,
Satanás tinha como motivação o seu benefício próprio, derrotar a Jesus Cristo. Infelizmente, falsos mestres estão por todo lado, no YouTube, escrevendo livros, falsos pastores motivados por visualização em uma rede social, procurando curtidas, procurando comentários. O que eles fazem? Eles deturpam o verdadeiro evangelho e assim disseminam heresias, sabe por meio do quê? Por meio de polêmicas, porque polêmicas aguçam a curiosidade daqueles que ali estão vasculhando, assistindo. E no contexto do apóstolo Paulo, homens e mulheres estavam se desviando da graça de Cristo. Irmãos, ao citar a graça de Cristo, Paulo está lembrando aquelas igrejas que, apesar deles não serem merecedores, Deus os havia escolhidos. E a obra de Jesus Cristo na cruz, ela foi completa e perfeita. Eles haviam sido salvos pela graça. Jesus se entregou de maneira voluntária para salvá-los do pecado. E quando Paulo fala assim, ao citar a graça de Cristo, Paulo está conduzindo os irmãos à memória, a lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Vocês foram salvos pela graça. Porém, muitos estavam se desviando para outro evangelho. Estavam se desviando para um evangelho falso. Mas o que é o evangelho falso, afinal? O evangelho falso é aquele que não exige arrependimento. O evangelho falso é aquele que glorifica o homem e não a Deus. O evangelho falso é aquele que ensina que para ser aceito por Deus é necessário fazer algum tipo de obra. Naquele contexto, Jesus não era suficiente. Eles precisavam inserir algo a mais. Eles ensinavam que para ser salvo era necessário a graça de Cristo, presta bem atenção, mais alguma coisa. E interessante que alguns dias eu ouvi sobre isso. Pastor, eu entendi a graça de Cristo. Para mim ser salvo, presta bem atenção, eu preciso da graça de Cristo e eu preciso me batizar. Se você atentamente não prestar atenção, você é levado. Mas em muitas situações pessoas têm feito das obras, inclusive o batismo, como meio para a salvação. A graça é algo completo. O sacrifício de Cristo é completo, é perfeito. Não precisa de nós. A obra foi completa naquela cruz. E quando eu ouvi isso, me assustei. Por quê? Porque essa pessoa se batizou pela segunda vez, dizendo ter compreendido a graça de Jesus Cristo. E isso ensinado na nossa realidade, no nosso contexto. E era exatamente isso que a igreja medieval fazia, com a venda das indulgências. E é exatamente isso que muitos fazem também em nossos dias. Olha o que a palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 3 ao 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós temos vários exemplos na nossa realidade, onde a igreja virou comércio, e os membros, clientela. E o alvo da adoração é a recompensa. Lugares onde falsos mestres usam do chavão. É necessário pagar o preço para você ser aceito por Deus. Isso é outro evangelho. Pois o que precisava ser pago, Jesus Cristo pagou por completo. A cédula que era contrária à minha vida e à sua vida foi rasgada. Mas não pela obras nossa, mas por aquilo que Jesus fez na cruz. Se existe alguma obra que era necessário ser feita, Jesus fez. Esse é o motivo pelo qual é graça. É de graça. Porém, essa graça não é barata, porque custou o sangue do Filho de Deus em uma cruz por pecadores. A salvação nos conduz a uma vida de santidade. A salvação nos conduz a uma vida a qual as nossas ações devem glorificar a Jesus Cristo como nosso Senhor. A Bíblia nos ensina, irmãos, e o verdadeiro Evangelho diz que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Ser sola a Escritura
é crer que ela é a palavra de Deus. Sendo assim, ela é suficiente, inerrante, infalível. E um detalhe, atualizada. Mais que o jornal que vai ser publicado amanhã, ela é atualizada. Fora disso, nós devemos rejeitar. Fora disso, nós devemos fugir de lugares onde a palavra não é suficiente. E é interessante que Jesus havia falado sobre isso. Jesus fala em Mateus capítulo 24, 11, que surgiriam muitos falsos profetas, que enganariam a muitos. O verdadeiro evangelho, irmãos, é aquele que glorifica a Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho promove a Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho revela quem nós somos. E assim nós olhamos para nós, falando que nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador. O verdadeiro evangelho necessita de arrependimento. O verdadeiro evangelho diz que seremos salvos somente mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho. O verdadeiro evangelho não foca em prosperidade terrena. O verdadeiro evangelho tem como alvo a glória de Deus e não do homem. E nós vemos o apóstolo Paulo bravo. Porque como podem as pessoas, desprezando a graça de Cristo e novamente indo para o judaísmo, onde eram colocados sobre os seus ombros o peso da lei. E ele estava muito bravo, muito furioso. E veja o que ele fala no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Irmãos, é maravilhoso quando eu vejo no versículo 8, Paulo dizendo assim, mas ainda que nós mesmos, ou seja, ele se inclui nesse pacote. Paulo está dizendo assim, que se ele mesmo, o apóstolo Paulo, pregar um outro evangelho, a igreja ali em Galácia deveria rejeitá-lo, deveria rejeitar a sua mensagem. Nem que seja algo extraordinário, a aparição de um anjo, ensinando coisas que não estão na Bíblia, dizendo ser uma nova revelação. Eles deveriam rejeitar. E ele é bem taxativo, pois é maldito, é anátema. Infelizmente, isso tem acontecido a todo instante. Homens e mulheres dizem ter recebido uma nova revelação, por meio de sonhos, por meio de visão, de maneira sobrenatural, e assim inauguram templos. Pessoas que colocam suas emoções, as suas experiências acima da palavra de Deus. E nada mais e nada menos eles estão fazendo o quê? Excluindo a centralidade das Sagradas Escrituras. E é interessante que quando nós observamos Paulo dizendo assim, ainda que nós mesmos, ou seja, ainda que eu fale algo que não esteja nas Sagradas Escrituras, vocês devem rejeitar. Paulo poderia muito bem usar do argumento assim, eu sou apóstolo de Deus, escolhido por Jesus, vocês devem me ouvir e obedecer. Não é isso que nós ouvimos na nossa atualidade? Mas não, nós olhamos e vemos aqui a conduta de um verdadeiro apóstolo, a conduta de um verdadeiro discípulo do Senhor. Paulo aqui disse, caso eu mudar de ideia em relação ao Evangelho, tape os ouvidos, não me escutem, ainda que seja algo extraordinário de um anjo, rejeite. Irmãos, nós devemos ser como os irmãos em Bereia, os bereanos. Olha o que a palavra diz em Atos capítulo 17, do versículo 11, no versículo 11 em específico. Atos 17, versículo 11. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, pois se mostraram muito interessados ao receber da palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, nesse contexto, quando aqui está sendo escrito que os irmãos em Bereia estavam examinando, sabe quem estava pregando? O apóstolo Paulo. Era Paulo que estava pregando. E os irmãos em Bereia, eles estavam, sabe fazendo o quê? Eles estavam examinando. Naquele tempo, eles tinham só o Antigo Testamento, então eles estavam examinando. Para ver se o apóstolo Paulo não estava falando nenhuma heresia, nenhuma bobagem. E eles estavam ali. Vamos ver se é isso mesmo que Isaías, o profeta, falou.
A Escritura, na ótica deles, estava acima de Paulo. Tem pessoas que vêm na igreja e confiam plenamente naquilo que o pastor está dizendo, mas o pastor não está acima das Sagradas Escrituras. E é diferente dos nossos tempos, a igreja na Bereia, por quê? Porque muitos mal levam a Bíblia na igreja. Muito menos acompanham a pregação. Quando o pastor fala uma baboseira, você é o centro do coração de Deus, de Jesus Cristo. Muitos começam a chorar, a aplaudir, sendo que, embora seja muito bonito, muito gostoso aos ouvidos, isso não é bíblico. Já os bereanos, eles foram chamados de mentes abertas, em algumas traduções nobres, pois eles não se importavam se era o apóstolo Paulo. Eles estavam ali examinando as Sagradas Escrituras. Estavam olhando. E isso serve como aprendizado para nós. Examinar. Adolescentes, jovens, traga um caderninho, anota. Leva para casa e pergunta para o pai, para a mãe. Questiona o pai. Quando você faz isso, você cresce em conhecimento e graça. Daí no versículo 10, olha o que ele fala. Paulo ele fala assim: pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo aqui que a motivação dele de proclamar o Evangelho, preste bem atenção, não é por causa do favor de Deus, e muito menos pelo favor dos homens. Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, que ele não está fazendo barganha para com Deus. Não estou proclamando o Evangelho procurando a minha recompensa. Infelizmente, nós vivemos em tempos em que, para conquistar o favor dos homens e mulheres, ministros têm adulterado a palavra de Deus. E assim têm feito de barganhas no culto. Adulterando assim a palavra de Deus, eles buscam agradar a homens. Agradar a homens é encher o templo. Um exemplo disso são o surgimento de pastores coaching. Dizem ser cultos, mas na verdade é uma palestra motivacional, financeira, que visa o quê? Agradar o homem, inflar o ego do homem. Isso são práticas que demonstram que a palavra de Deus não é suficiente. E fazer isso, irmãos, é algo muito grave, sabe por quê? Porque a partir do momento em que, para mim, as Escrituras não é suficiente, eu estou dizendo que Deus não é suficiente. A partir do momento que eu excluo as Sagradas Escrituras, eu estou desprezando a Deus. Pois as palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Desprezar as Sagradas Escrituras é desprezar a voz de Deus. Nós, humanamente dizendo, nós sabemos o quanto dói o desprezo, o quanto é ruim o desprezo. E veja o que no versículo 11 e 12 Paulo continua dizendo àqueles irmãos. Mas, irmãos, quero que saibas que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Nós vemos aqui Paulo ensinando que o evangelho que ele anuncia é a palavra de Deus, ou seja, a voz de Deus. Paulo tem uma compreensão que aquilo que ele está escrevendo é Deus falando, e não ele. Ele é apenas um porta-voz da vontade do Senhor. O evangelho pregado por Paulo não foi forjado pelo intelecto humano, embora ele foi alguém muito inteligente, muito capaz, muito capacitado. Não foi através de um sistema filosófico, nem por um desenvolvimento da religião judaica naquele contexto, humano naquele contexto. A origem do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo é divino, pois foi dado a ele diretamente do próprio Jesus Cristo. E era isso que os reformadores acreditavam, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, inspirada, soprada por Deus. É interessante que, quando eu falo assim, soprada, imagine um pouquinho o seu hálito quando você fala. Você sente aquele vaporzinho, aquele soprinho.
E quando ele fala inspirada, ele está dizendo assim, falada, soprada pelo próprio Deus. Sentimos aquele ventinho quando nós falamos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A palavra. Sola Escritura é algo que deve ser, algo que permeia a nossa vida. Algo que deve estar no nosso cotidiano. Como, por exemplo, nós olhamos no Antigo Testamento e olhamos para a vida de Abraão. Quando Deus prova a Abraão, pedindo o seu filho Isaque. Todos conhecem essa história. Deus pede Isaque para sacrificar. Mas olha que interessante, acompanhe comigo Gênesis capítulo 22. Veja o que o texto fala. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou a Abraão, dizendo, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-lhe ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vemos que a palavra de Deus para ele é suficiente. Quando nós nos atentamos ao texto, nós vemos um diálogo entre Abraão e Deus. Nós vemos Deus falando assim para Abraão, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, estou aqui. Nós conseguimos observar uma reverência para com Deus. Segundo ponto, nós vemos que Deus fala novamente e prossegue falando, viu, Abraão, toma o teu filho, Isaque, leva até o monte Moriá. Ali você vai oferecer como holocausto, o monte a qual eu vou te mostrar. Irmãos, qual foi o posicionamento de Abraão quando Deus fala a ele? Ele obedece. E o que eu aprendo com isso? Que a voz de Deus para Abraão, ela era suficiente. Mesmo pedindo algo que foge da sua lógica e da sua razão, a voz de Deus para Abraão era inerrante, não havia erros. Quando Deus pede ali o teu único filho, alguém que ele amava, alguém que ele almejou durante um bom tempo e foi presenteado e logo em seguida Deus pede para sacrificar. Qual foi o posicionamento de Abraão? A voz de Deus, ou seja, a palavra de Deus foi suficiente. Irmãos, ele não buscou resposta em outros lugares. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu creio na palavra do Senhor, mas eu queria tanto que Deus me mostrasse, que Deus me revelasse em sonhos, em visão. E quando nós fazemos isso, nós estamos excluindo a suficiência da voz de Deus, ou seja, das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. Pastor, mas eu queria ver. Fazer isso é desprezar a voz do próprio Deus. Quando nós cremos que a voz de Deus é suficiente, nós não nos decepcionamos, nós não nos frustramos. Irmãos, e quando eu olho a tudo isso, eu peço a Deus, Deus, que o Senhor nos faça permanecer somente na palavra. Nós hoje iniciamos essa série de mensagens, a qual trata das doutrinas da nossa igreja. E por que falar das 5 solas? É para trazer à nossa memória, todos os anos, que nós precisamos estar fundamentados, alicerçados na palavra de Deus. Irmãos, que nesta noite, a mesma palavra que mudou corações, como mudou Martinho Lutero, como mudou a vida de John Wycliffe, de John Hus, de Calvino, de Martin Bucer, que seja uma noite do Senhor transformar o meu coração e o seu coração. Que nós possamos ser iluminados pela palavra do Senhor, porque ela é suficiente. E sabe o que é interessante quando eu olho para a biografia de cada homem? É que eles eram homens falhos, pecadores, que um dia tiveram contato com a voz de Deus. E essa voz
mudou radicalmente, internamente, esses homens, a ponto deles externarem essa mudança radical. E assim, muitos deram a vida por causa do verdadeiro Evangelho. E quando eu olho a biografia de John Hus, igual eu contei no começo, me faz pensar, refletir sobre minha conduta. Me faz pensar nas minhas ações. Porque muitas das vezes falamos que a palavra do Senhor é suficiente. Muitas das vezes falamos que nós cremos na palavra do Senhor. Mas na nossa prática nós demonstramos que ela não é suficiente. E eu finalizo dizendo a vocês assim que as Sagradas Escrituras é a voz de Deus. E sendo a voz de Deus, ela não contém erros. Porque Deus é fiel e ela é fiel. É Deus que fala por meio dela. Esta é a nossa doutrina. E é sobre ela que fundamentamos a nossa fé. Quando a palavra de Deus é pregada fielmente, o nome de Jesus Cristo é glorificado. Quando a palavra de Jesus é pregada fielmente, conversões genuínas acontecem. Embora nós vivemos em um contexto de muitas vozes, fiquem com a voz de Deus. Que possamos lutar para continuarmos a sermos sola Escritura em nossa prática da vida cotidiana. Pois assim como coloquei, a luta continua. A luta não acabou. Os problemas do tempo nosso são os mesmos que aqueles grandes homens enfrentaram, mas com o Espírito Santo nos capacitando, fazendo assim nós perseverar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque é a voz do Senhor que tem sustentado ela. E que nesta noite você possa abrir teu coração e falar com o Senhor. Eu não sei o que passa dentro do seu coração, a você que me assiste também, que muitas das vezes tem colocado a sua experiência acima da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, mas que seja um retorno, que nós possamos voltar às Sagradas Escrituras, que ela seja suficiente na nossa vida, que ela seja lâmpada para os nossos pés, que assim como o salmista declara, que ela é mais doce do que o favo de mel, que o Senhor coloque sobre a cada coração esse desejo, pela leitura, pela meditação da palavra do Senhor, porque é por meio da sua palavra, é por meio da palavra de Deus, que os nossos corações são transformados, que os nossos corações são regenerados, que nesse momento o Senhor possa trabalhar na sua vida, no seu coração, assim como trabalhou na vida de grandes homens. Ali estava Lutero, tomado pelo pânico interno, nas suas melancolias, no seu pânico, nas suas síndromes, à luz de vela. Alguns historiadores falam que, na ótica de Lutero, não tinha jeito. Mas ali ele leu que o justo viverá pela fé. E a cegueira espiritual que havia na sua mente, a cegueira que havia nos seus olhos, caíram por terra. E de um homem tomado pelo pavor, pelo medo, da ira de Deus, pôde experimentar a graça de um Deus amoroso. E um homem que era dominado pelo pânico, pelo tremor, foi tomado pela coragem. E assim ele lutou. E nós, nesta noite, glorificamos o Espírito Santo, que ao decorrer da história iluminou corações, inflamou corações. E que nós possamos ter a mesma compreensão, que nós não somos nada, mas a palavra por si só tem feito todas as coisas. Se você está aqui, é por obra do Espírito Santo. Se você tem sido mudado, é porque a voz do Senhor tem ecoado sobre esse vazio
E o Senhor é especialista em fazer do vazio todas as coisas. Porque no início de todas as coisas, havia um abismo profundo, havia trevas, havia escuridão, mas a voz do Senhor ecoou sobre todo esse universo. Haja luz! E as trevas que havia naquela escuridão, elas foram dissipadas. E essa mesma voz, que é suficiente, que é poderosa, tem sido proclamada sobre corações que se encontram em trevas, que se encontram em vazios, em abismos profundos. E nada pode conter essa voz, porque é a voz do Criador. Da mesma maneira que as trevas que havia na mente e no coração daquele homem, ao ler a palavra, elas foram dissipadas. Que nessa noite mentes e corações sejam tocados pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor. Palavra que nos transforma. Deus, nós te glorificamos pela Tua palavra, porque é a Tua palavra que dá vida, é a Tua palavra que renova, é a Tua palavra que nos faz perseverar. Foi a Tua palavra que fez João Rus perseverar em meio ao fogo. E muitos gritavam ali: desista, volte atrás. Mas ele glorificava o Senhor, porque para aquele homem a Tua voz era suficiente, a Tua voz era garantia de esperança, a Tua voz é garantia de vitória. Deus, que possamos sair daqui, Pai, com a firmeza que a Tua palavra tem poder, que a Tua palavra não contém erros, que a Tua palavra é suficiente. Que vidas que estão aqui possam experimentar, Deus, o poder da Tua palavra. Porque quando havia um vale de ossos secos, o Senhor falou para o profeta assim: profetiza, ou seja, prega a palavra. Deus, talvez nesta noite eu esteja pregando para um vale de ossos secos, sem vida. Mas não é a minha voz, é a voz do Senhor que resgata e dá vida. E o Senhor naquele momento começou a dizer para o profeta Ezequiel: profetiza, pregue a palavra. E quando ele obedeceu, as coisas começaram a acontecer. Não pelo poder que havia no profeta, porque o profeta era um mero mortal, mas a Tua palavra fez com que ligas e medulas fossem ligados, nervos, tendões. Que assim seja sobre cada vida que aqui está. Deus, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, pelo Teu verdadeiro Evangelho, pela Tua graça que tem nos alcançado. Que aqueles que aqui estão possam se arrepender, ó Deus. Aqueles que muitas das vezes desprezou a Tua palavra, procurando o outro Evangelho, que eles possam se arrepender e Teu nome ser glorificado. Amém. Amém.